Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bora conversar um pouco sobre essa derrota, que deixou muita gente de cabelo em pé. Corinthians 1-2, Juventude. Foi um jogo pra ninguém botar defeito, mas no sentido ruim da coisa. Uma atuação ridícula, uma apresentação que levanta muitas bandeiras vermelhas e deixa a situação do Corinthians ainda mais preocupante. E olha que depois dos derbys parecia que a pressão tinha dado uma trégua pro Dorival Júnior, mas não! Ela voltou com tudo e veio acompanhada daquela cobrança que não deixa o ambiente ficar leve. Eu sou o Chico Garcim, já te convido a se inscrever no canal, porque o papo vai ser longo e a gente precisa discutir cada detalhe, trocar uma ideia sincera, sem filtro. O jogo aconteceu numa segunda-feira fria, lá em Caxias do Sul, às 8 da noite, horário perfeito para um confronto que prometia ser duro para o Corinthians. Só que pelo que vimos, o time nem parecia que tinha viajado para jogar. Não pareceu. Que estava ali com vontade, a impressão era de um time apático, sem pegada, sem ritmo. E a única luz que apareceu foi um gol no finzinho numa falta cobrada pelo Mateuzinho que fez a torcida gritar. Mas aí acabou. Nos 90 minutos foi quase nada. Durante o jogo, se a gente for pensar em algo que o Corinthians tentou, foi aquela cabeçada do Talismo no segundo tempo num cruzamento do Garro que passou raspando pela trave quase entrando, mas foi só isso. Um chute do Mateuzinho num lance de bobeira do Juventude na saída de bola também ficou marcado, mas a bola passou longe do gol e nem o goleiro do Juventude teve trabalho, não fez nenhuma defesa milagrosa, porque o time do Corinthians simplesmente não atacou, não criou, não mostrou qualidade ou disposição. Essa situação é alarmante e levanta uma dúvida muito forte quem está mais errado. O técnico, o time ou o elenco? A resposta é complexa, mas vamos tentar destrinchar. Primeiro, é importante lembrar que o Juventude estreou o técnico Thiago Carpini, aquele que fez um trabalho sensacional no acesso do clube para a Série A, que chegou a treinar o São Paulo e depois passou pelo Vitória, retornando agora para tentar recolocar o Juventude numa trajetória de recuperação. E claro, isso se refletiu em campo. O Juventude jogou com intensidade e ritmo, com estratégia e leitura de jogo muito bem feita. Carpini mexeu no segundo tempo, colocando o Nenê e o Matheus Babinha, dois jogadores que entraram e participaram diretamente do segundo gol, que praticamente decretou a vitória deles. O Corinthians, por outro lado, parecia apático, sem reação. E a explicação mais direta é que o time não estava nem perto do ritmo do adversário. O Mateuzinho até empatou com aquele gol de falta no final, mas a equipe tinha muita dificuldade para avançar, criar jogadas e assustar o goleiro adversário. O Dieguinho ainda perdeu uma bola crucial no fim do jogo que poderia ter dado chance de empate, mas aquela tentativa teria sido mais uma resposta do improviso do que uma construção sólida de jogadas. Falando dos jogadores, quem chamou a atenção negativamente foi o Breno Bidon, que teve uma das piores atuações com a camisa do Corinthians, se não a pior. E olha que o Dorival sempre apostou nele e deu moral desde que chegou. Aliás, isso é uma coisa que tenho que reconhecer, já elogiei bastante o Bidon. Sempre vi potencial nele, mas hoje ele sumiu em campo, foi frágil na marcação, não conseguiu participar da armação e pior, comprometeu na defesa numa falha bizarra que resultou no primeiro gol do Juventude. No lance, o Marcelo Hermes recebeu pela esquerda e cruzou com o André Ramalho tentando cobrir. A bola voltou para o lateral, mas o Bidon abandonou a marcação do lateral e foi para o meio da área só para olhar a jogada acontecer sem qualquer atitude. Gustavo Henrique teve que sair da zaga para fazer a cobertura, mas não chegou a tempo. E o Gabriel Tali aproveitou para cabecear forte e abrir o placar. Essa falha mostra um problema claro de posicionamento e falta de atenção. O Mandaca ex-Corinthians jogou muito bem e participou diretamente dos dois gols do Juventude, mostrando o quanto o time reserva não está preparado para corresponder. A equipe do Juventude usou a estratégia certa e a partir da entrada de Nenê, e Babinha ficou ainda mais perigosa. Não é só o Bidon que foi mal, mas ele acabou sendo o símbolo da fragilidade que o Corinthians demonstrou. A pressão volta a crescer e o time está numa situação delicada, 5 jogos sem vencer apenas. Uma vitória nos últimos 10 e uma derrota contra um Juventude que vinha em má fase com 4 derrotas seguidas e saldo negativo de 24 gols. Claro que o Juventude desse momento é diferente do que o Carpini assumiu, ele já está recuperando a equipe e vai fazer o time crescer,
mas o Corinthians precisava estar preparado para esse jogo. E não estava. Agora Dorival Júnior tem que fazer um diagnóstico claro do que está acontecendo. A apatia do time não pode continuar. Não pode ter mais atuações como essa. E ele precisa agir rápido para tentar reverter essa fase. É interessante que ele mesmo colocou parte da culpa nas escolhas técnicas, mas também pediu para entender o que o time quer e para onde vai. O problema é que ele tem poucas opções no banco. O Vitinho está chegando. É verdade, o técnico. Conhece ele, sabe da qualidade, mas não sabe se poderá contar com ele no próximo jogo. O Carrilho não volta mais essa temporada, o Memphis está fora por pelo menos um mês por lesão e o elenco é limitado. O Corinthians só conseguiu jogar bem nos 2 derbys quando teve esse trio ofensivo com Memphis, Yuri e Garro. Fora isso, o time tem perdido qualidade e intensidade. E mesmo com esses jogadores em campo, o time tem oscilado muito. O time reserva com nomes como Thales Magno Romero, Breno Bidon, não tem condição de manter o padrão necessário para competir no Brasileiro. As substituições e a falta de opções no banco prejudicam demais. Além disso, o time tem problemas disciplinares com jogadores expulsos, faltas cometidas e sem conseguir controlar o ritmo do jogo. O Juventude fez o dobro de faltas, mas o Corinthians acabou tendo um jogador expulso e ainda viu Romero ser expulso em 9 minutos em campo, o que complicou ainda mais a situação. A falta de vontade, concentração e postura do Corinthians ficaram evidentes no jogo. O time parece cansado, apático e pouco disposto a buscar o resultado. A viagem para a Serra Gaúcha, o frio adversário motivado com um técnico novo, nada. Disso parece ter sido o problema para o Juventude, que correu mais e fez valer a estratégia. Já o Corinthians parece ter entrado no jogo com a cabeça em outro lugar, sem foco e sem energia. Essa derrota só aumenta a pressão sobre o Dorival Júnior, que tem pouco tempo para mexer, pouco elenco para trabalhar e um ambiente cada vez mais tenso. O time precisa reagir urgentemente para não cair numa crise ainda maior e acabar na zona do rebaixamento. A situação é preocupante. O time não apresenta um padrão tático convincente, mas principalmente não mostra vontade em campo. Sem Memphis e Carrilho, o time fica refém de jogadores que não conseguem carregar a responsabilidade e com o banco de reservas extremamente fraco, as chances de recuperação diminuem a cada rodada. O Corinthians vai precisar mudar muito, não só no campo técnico, mas na postura e mentalidade para evitar um desastre maior. A torcida está cansada, a pressão cresce e o time precisa provar dentro de campo que merece estar na Série A, que tem condições de competir e que não vai aceitar uma temporada de queda. Se o Dorival não abrir os olhos para a real situação, o problema pode ser maior e ele mesmo corre risco de perder o comando do time. O elenco está fragilizado. O treinador precisa de apoio, mas também de mudanças rápidas para não ver o Corinthians afundar. É um momento delicado e a pergunta que fica é: o Corinthians vai conseguir encontrar força, união e foco para virar essa página? Ou a crise vai só crescer até que não tenha mais jeito? A resposta só o tempo vai mostrar. Mas o alerta já foi dado. E a derrota para o Juventude foi um sinal claro de que algo precisa mudar urgentemente. A situação vai muito além da derrota para o Juventude. O que se vê é um time perdido em campo, um elenco sem liderança clara, uma comissão técnica que não consegue impor um padrão e um ambiente no clube que vai se tornando cada vez mais pesado, mais difícil de suportar. O Corinthians está passando por um daqueles momentos em que tudo parece dar errado. E para sair desse buraco, vai precisar de muito mais do que só talento individual ou apostas de última hora. Primeiro, precisamos falar da questão tática. Dorival Júnior, técnico de currículo e experiência, chegou ao Corinthians com a missão de estabilizar um time que até então oscilava demais, que não conseguia repetir bons jogos, que parecia perdido na Série A. Mas infelizmente o que se vê hoje é que o time do Corinthians não tem identidade clara, não tem uma forma de jogar que seja reconhecível. Em vários momentos o time troca muito a bola no meio-campo, mas não consegue penetrar na defesa adversária. Os atacantes recebem pouco, a bola ficam isolados e quando recebem não tem suporte para avançar. Isso faz com que o jogo fique travado, morno, sem criatividade e pior, sem vontade.
A equipe parece esperar o erro do adversário para tentar alguma coisa, mas essa postura passiva não é compatível com um time que luta contra o rebaixamento e precisa ganhar pontos urgentemente. Dorival tenta ajustar o time mexer na escalação, mas não consegue encontrar um equilíbrio entre defesa e ataque. Em alguns jogos, o Corinthians joga muito recuado, como se o objetivo fosse não tomar gol, e essa estratégia só faz o time se encolher dentro do próprio campo, deixando o adversário mandar no jogo e ditar o ritmo. Em outros momentos, o time tenta ser mais ofensivo, mas aí falta proteção no meio e a defesa fica exposta, o que causa sofrimento e deixa o gol vulnerável. O resultado disso são jogos em que o Corinthians cede muitos espaços, sofre gols bobos e não consegue reagir. Outro ponto importante é o elenco. O time titular tem alguns nomes de qualidade, mas o que falta é um líder, um jogador que chame a responsabilidade, que organize o time em campo, que transmita confiança. O meio-campo, que deveria ser o coração do time, está desorganizado, errando muitos passes, falhando na marcação e pouco ajudando na criação das jogadas ofensivas. Elenco é limitado, isso é fato. E a falta de peças de reposição com qualidade complica ainda mais. Quando Dorival tenta mexer no time, não encontra substitutos à altura para mudar a cara da equipe, e isso torna a situação praticamente estagnada. Além disso, tem a questão física e mental. O time está claramente desgastado, e isso reflete em campo na falta de intensidade, na demora para pressionar o adversário e na dificuldade de se impor. O cansaço é visível nos erros nas decisões erradas e na lentidão para recuperar a bola. E o aspecto mental também não pode ser subestimado. Jogar uma sequência de jogos sem vencer, com críticas constantes da torcida e da imprensa, gera um clima pesado no vestiário. O ambiente fica tenso e a confiança, que deveria ser combustível para o time, acaba minada. A falta de confiança gera erros e os erros alimentam a desconfiança. Um ciclo vicioso que só prejudica ainda mais o desempenho. A pressão da torcida é outro fator que tem influenciado bastante. O Corinthians tem uma das maiores torcidas do país, apaixonada e exigente, que não tolera resultados ruins nem atuações ruins. A cobrança é constante e justificada. Afinal, o time tem história, tradição e uma estrutura que deveria garantir mais estabilidade. Mas a paciência está acabando. As vaias já começaram a aparecer dentro e fora do estádio, e isso só aumenta o nervosismo dos jogadores, que sabem que qualquer erro será punido. Essa pressão externa acaba interferindo no desempenho e gera um ambiente onde os jogadores sentem medo de errar, o que é uma receita para que o time fique ainda mais travado. Outra questão que merece destaque é a falta de planejamento claro por parte da diretoria. O Corinthians vem sofrendo com mudanças frequentes de técnicos, troca de jogadores e ausência de um projeto consistente. Isso prejudica a formação de um time coeso, porque todo mês ou quase toda temporada mudasse a estratégia, mudasse o elenco e os jogadores ficam sem referências claras. O treinador acaba virando um personagem que tenta apagar incêndios e, por mais que tenha experiência, fica refém de um elenco limitado e de decisões da alta cúpula que muitas vezes não convergem com a realidade do campo. É importante também olhar para o contexto do campeonato. A Série A é um torneio extremamente equilibrado e competitivo, com muitos times pequenos crescendo e complicando para os grandes tradicionais. Times que eram considerados fáceis agora apresentam dificuldades e estão cada vez mais preparados para enfrentar o Corinthians. O fato de o Juventude, que antes era franco favorito para o rebaixamento, conseguir vencer o Corinthians dentro de casa, deixa claro que o clube paulista não pode mais se dar ao luxo de achar que vai ganhar os jogos apenas pelo nome. É preciso esforço, estratégia, coragem e principalmente união dentro do grupo. Em meio a essa turbulência, algumas soluções passam pela necessidade urgente de fortalecer o elenco, investir em jogadores que possam realmente fazer a diferença e trazer mais competitividade ao grupo. A chegada do Vitinho, por exemplo, é vista com bons olhos por muitos, mas o jogador ainda precisa se adaptar, recuperar o ritmo e mostrar dentro de campo que pode ser decisivo. O retorno de Memphis, quando acontecer, será fundamental, porque o atacante
Tem sido um dos poucos que conseguem desequilibrar e ajudar o time a criar chances reais de gol. Além disso, é fundamental que Dorival consiga extrair o máximo dos jogadores que estão disponíveis e encontrar um sistema tático que encaixe as características do grupo e consiga dar mais consistência defensiva sem perder poder ofensivo. Outra frente que precisa ser atacada é o aspecto psicológico. É necessário um trabalho forte de motivação de reconstrução da confiança e da mentalidade vencedora. O time tem que acreditar que pode sair dessa situação, que pode reagir e que tem condições de brigar contra o rebaixamento. A postura dentro de campo precisa mudar radicalmente, com mais disposição, garra, coragem e entrega. Sem isso, nenhuma qualidade técnica vai adiantar. Além disso, a comissão técnica precisa ter clareza sobre os erros cometidos e coragem para fazer mudanças mesmo que sejam duras. A insistência em jogadores ou sistemas que não funcionam só vai fazer a situação piorar. É hora de ousar, de tentar algo diferente, de quebrar paradigmas. Isso pode incluir mudanças na escalação, ajustes táticos, até mesmo alterações no comando, se for necessário para que o time encontre um caminho de recuperação o quanto antes. A torcida, por sua vez, tem um papel fundamental. O apoio é imprescindível para que o time recupere o fôlego. Mas é preciso também um pouco de paciência e compreensão para que os jogadores possam trabalhar com menos pressão e mais tranquilidade. A cobrança é justa, mas o momento pede união para ajudar a levantar o time e superar os desafios. Enfim, o Corinthians vive uma fase de crise que exige ação rápida e eficiente em vários níveis. O clube precisa de planejamento de reforços, de ajustes táticos de motivação e principalmente de união entre elenco, comissão técnica, diretoria e torcida. Só assim será possível evitar o pior e voltar a brigar por posições mais dignas no campeonato. Se o clube continuar no caminho atual com os mesmos erros e a mesma apatia, as chances de rebaixamento aumentam a cada rodada e o impacto disso será muito negativo não só para o presente, mas para o futuro do Corinthians. Por isso, o momento é de alerta máximo, de decisões importantes e de muita coragem para mudar uma realidade que ninguém quer viver. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Corinthians continuando. Uma verdadeira bomba está agitando os bastidores do futebol brasileiro com a confirmação pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva, STJD, do cancelamento do jogo entre Juventude e Corinthians que havia sido disputado recentemente. A motivação para essa decisão inédita e surpreendente gira em torno da utilização de um jogador irregular pelo Corinthians, o atacante Yuri Alberto, cujo registro ou documentação teria apresentado irregularidades que comprometeriam a legalidade da sua participação na partida. O tema rapidamente se tornou um dos mais comentados nos círculos esportivos, alimentando rumores intensos e debates fervorosos entre torcedores especialistas e dirigentes. A movimentação repentina do STJD, que não costuma intervir de maneira tão enfática sem uma base sólida, fez com que as especulações aumentassem sobre a possibilidade de outras partidas também estarem sujeitas à revisão. A situação levanta questões delicadas sobre a transparência dos clubes e da própria Confederação Brasileira de Futebol CBF na fiscalização dos registros e liberações dos atletas, o que pode acarretar em consequências profundas para o calendário esportivo e a credibilidade das competições nacionais. Enquanto a repercussão do cancelamento do jogo ganha cada vez mais espaço na mídia, fontes próximas ao Corinthians sugerem que a diretoria está preparada para recorrer da decisão do STJD, alegando que a situação envolvendo Yuri Alberto foi um erro administrativo que não deveria prejudicar o time dentro de campo. Os rumores apontam que os advogados do clube já estariam trabalhando para apresentar documentos que comprovem a regularidade do atleta, ou ao menos para minimizar os danos à equipe. Por outro lado, há quem defenda a rigidez da punição como um alerta importante para todo o futebol brasileiro, destacando a necessidade de respeitar regras e evitar manobras que possam interferir no equilíbrio das competições.
A torcida do Juventude, por sua vez, observa a situação com expectativa, na esperança de que a decisão possa, de alguma forma, trazer justiça e beneficiar o clube. Enquanto isso, a atmosfera nos estádios e nos debates esportivos está carregada de tensão à espera de um desfecho que pode influenciar não apenas os rumos deste campeonato, mas também o modo como casos semelhantes serão tratados no futuro. Esse episódio envolvendo Yuri Alberto no Corinthians reacende discussões antigas sobre a fiscalização dos jogadores inscritos nas competições oficiais e a responsabilidade dos clubes em manter seus registros rigorosamente atualizados e em conformidade com as normas. As especulações apontam para uma possível revisão dos processos internos, tanto dos clubes quanto das entidades que regulam o futebol nacional, para evitar que casos semelhantes voltem a ocorrer. A decisão do STJD pode ser o início de uma mudança de postura mais severa no que diz respeito a infrações administrativas que afetam diretamente os jogos em campo. Nos bastidores surgem rumores de que outros times estão sendo cuidadosamente analisados para garantir que nenhum atleta irregular tenha sido escalado inadvertidamente, o que aumenta a expectativa por novas movimentações da justiça desportiva. A possibilidade de que o campeonato tenha sua tabela alterada, com partidas anuladas ou pontos redistribuídos, provoca ansiedade e apreensão nos envolvidos. A imagem do futebol brasileiro, já marcada por polêmicas e controvérsias, sofre um impacto significativo enquanto a opinião pública aguarda o posicionamento oficial das autoridades responsáveis pela gestão do esporte. No meio dessa tempestade de incertezas, o papel do STJD ganha destaque como um órgão que, embora costume atuar com rigor e cautela, agora parece disposto a ser mais incisivo para garantir a lisura das competições. O cancelamento do jogo entre Juventude e Corinthians por conta do jogador irregular Yuri Alberto mostra uma nova faceta da justiça desportiva brasileira que pode estar se alinhando a práticas internacionais mais rígidas de fiscalização e punição. Essa postura pode se refletir em uma pressão maior sobre os clubes para que redobrem seus cuidados na contratação e registro de jogadores, reduzindo riscos futuros. Ao mesmo tempo, essa medida pode abrir um precedente perigoso para as disputas do campeonato, visto que outros clubes podem passar a questionar resultados ou buscar reavaliações de jogos com argumentos semelhantes, o que pode desestabilizar o andamento da competição. O mercado de transferências, os contratos e os regulamentos internos dos clubes também estarão sob maior escrutínio, uma vez que o episódio mostra que erros ou negligências administrativas podem custar caro dentro das 4 linhas, repercutindo diretamente no desempenho e na classificação das equipes. Por fim, toda essa situação cria um clima de expectativa e tensão que promete se prolongar nas próximas semanas, com a possibilidade de recursos, novos julgamentos e repercussões ainda maiores no cenário esportivo nacional. A incerteza sobre como ficará o futuro da partida entre Juventude e Corinthians e o destino da participação de Yuri Alberto no campeonato adiciona uma camada extra de drama ao já fervoroso ambiente do futebol brasileiro. Os torcedores ansiosos por respostas acompanham atentamente cada pronunciamento oficial, enquanto os jornalistas buscam fontes e informações para desvendar os próximos passos desse caso, que já entrou para a história recente do esporte no país. O que antes parecia um jogo comum, agora se transforma em um capítulo cheio de controvérsias, cuja resolução poderá impactar muito mais do que apenas os 2 clubes diretamente envolvidos, afetando todo o sistema competitivo e regulatório do futebol brasileiro. A confirmação do STJD coloca em xeque a segurança das regras e lança um alerta para todo o futebol nacional, que poderá ser transformado radicalmente a partir dessa polêmica. Apresentamos as últimas notícias do Corinthians diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é crucial para o Corinthians. Até o próximo vídeo. Fiel!